Queridos, há uma grande diferença entre provação e tentação. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta você. Quem tenta é o diabo. O diabo tenta as pessoas para querer que elas se afastem de Deus. O diabo tenta as pessoas para elas abandonarem a Deus, para elas pecarem contra Deus. As provações, na verdade, a intenção das provações é aperfeiçoar a nossa vida, é revelar às vezes coisas que estão escondidas e que precisam vir à luz para nós sermos transformados. Então, as provações na nossa vida, elas às vezes elas são trazidas por Deus, mas nem sempre quando você está passando por uma provação quer dizer que Deus esteja provando você. Muitas vezes as provações são por fatores normais da vida, que todos nós passamos por lutas na nossa vida e enfrentamos às vezes dificuldades e não necessariamente é uma provação que Deus está colocando sobre nós, mas mesmo assim estas provações, elas às vezes elas servem como se fosse um fogo para purificar o ouro, purificar a nossa vida. Tiago ele fala assim, olha, tende por motivo de grande alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz paciência, perseverança. Então, às vezes nos momentos de provações, nós somos lapidados, nós somos transformados pelo Senhor. Queridos, na nossa vida nós passamos dificuldades, como todas as pessoas passam dificuldades. Isso não quer dizer que Deus esteja provando você. Muitas vezes as pessoas pensam, qualquer problema que elas passam, elas pensam, Deus está me provando. Na verdade, Deus não fica provando a gente toda semana, né? A Bíblia fala que a única vez na vida de Abraão, que a Bíblia fala que Deus provou a Abraão. Então você passa por provas na sua vida, não é porque Deus está provando você, mas sim porque as provas fazem parte da vida das pessoas, as lutas, os problemas, né? A gente, antes de ser provado, Deus nos dá um tempo para nós nos prepararmos. O problema é que muitas vezes as pessoas elas não se preparam no tempo de bonança, no tempo de calmaria na sua vida. Ao invés de ela estudar mais a Bíblia, ao invés de ela orar, de ela consagrar a sua vida ao Senhor, muitas vezes ela perde as oportunidades de ser treinada e ser fortalecida, e quando chega o momento da luta, ela não está pronta para aquele momento da luta lá na vida dela. E muitas vezes pessoas abandonam a Deus, pessoas praguejam contra Deus, e, enfim, porque no tempo que eles poderiam estar se preparando, eles não se prepararam como eles deveriam se preparar. E as provas da nossa vida, queridos, elas vêm de repente, elas não marcam uma data, porque aparentemente Abraão ele viveu 14 anos da sua vida, mais ou menos entre o capítulo 21 e 22, num tempo de bonança, tudo estava bem, mas nós medimos o nosso amor, que às vezes é tão pequeno e tão falho, pelas nossas emoções e não pela nossa obediência. Nós falamos, eu amo a Deus, mas nós não obedecemos a Deus. Nós falamos, não, eu amo ao Senhor, mas às vezes não passa de uma emoção e a gente vai e desobedece a Deus nas outras coisas. Então, não é desta maneira. Deus ele queria, Deus sabia, mas Deus queria que Abraão soubesse o tamanho, a profundidade do amor que Abraão tinha por Deus. Mas muitas vezes o pagão, aquela pessoa que não acredita no Deus verdadeiro, ele está disposto a pagar um preço muito mais alto do que o próprio crente está disposto a pagar. Quando a gente é do mundo, toda sexta-feira a moçada ia para a balada, ou sábado para a balada, e passa a noite inteira, e pula 4 dias de carnaval, dia e noite, pula de tarde, pula de manhã, pula de madrugada, e tomando todas, e gastando dinheiro, gasta dinheiro para fantasia, gasta dinheiro para pagar de desfile, gasta dinheiro para aquilo e para outra coisa. Às sextas-feiras ele chega em casa às 6 horas da manhã, bêbado, aí depois ele se converte, e você fala, semana que vem tem vigília. É difícil ir na vigília. Muitas vezes a gente, antes de ser crente, a gente está mais disposto a dar para o mundo do que a gente está disposto a dar para Deus.
do nosso dinheiro, da nossa vida, dos nossos sonhos, da nossa casa, da nossa família, do nosso tempo. Esses tempos aí de discussões políticas no Brasil, eu ouvi muita gente comentando nas redes sociais dos desigrejados. Eu não vou mais para a igreja, que eu me decepcionei com a igreja. Eu quero dizer para você, querido, se você não vai para a igreja, é porque você precisa se converter. Porque as pessoas que não querem servir a Deus, elas arrumam um monte de desculpas. O pastor é chato, o pastor é isso. Se o pastor não serve, procure em outro lugar para buscar a Deus. Não, resolvi servir a Deus na minha casa, tá? E você não vai ganhar vidas para Cristo, e onde você vai levar essas pessoas? Ou você não obedece a Deus? Jesus não falou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e você acha que o Senhor falou isso só para mim fazer isso daí? E a maior parte dos crentes não falam de Jesus para ninguém. Não fala para o porteiro do prédio, não fala para a pessoa que abastece o carro, não fala no mercado, não fala em lugar nenhum. A maior parte dos crentes não falam nada, são calados. E aí, qualquer problema que as pessoas têm, porque por causa de política, isso e aquilo, não vou mais na igreja, eu estou decepcionado com a igreja. Não, querido, a igreja é um lugar de gente imperfeita, a igreja é que nem um hospital, que inclusive você que não é perfeito está aqui para ser transformado, e eu também. Quando a gente fala, eu não quero ir mais na igreja, é uma desculpa, porque nós estamos deixando a Deus e nós não amamos a Deus como nós achamos que nós amamos a Deus. Nosso amor é apenas emocional, de cânticos que choramos e falamos, se amo Deus, mas na hora da obediência, nós não estamos dispostos a obedecer. Jesus, ele falou assim, olha, se você amar mais ao pai ou à mãe, se você amar mais o filho ou a filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você não tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Mas a gente quer um relacionamento com Deus apenas emocional, sem dar nada. A gente quer hoje ir para a igreja para ser abençoado apenas. Quero ser abençoado, se Deus não abençoar, não vou mais. Qualquer problema que nós temos em nossa vida, nós culpamos a Deus. Qualquer perda. Eu imagino que uma das maiores dores que alguém possa sofrer na sua vida é perder o seu filho. É perder um filho. Talvez seja a maior dor que uma pessoa possa ter na vida. Mas, se nós somos crentes, eu não vou abandonar a Deus porque eu perdi o filho, ou a esposa, ou o marido, ou quem seja.